pessoas querem somente as bênçãos de Deus e não querem o Deus da bênção. Esse é o estudo de número 990 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Pelo fato das pessoas não lerem a Bíblia, não se alimentarem da palavra de Deus, elas não entendem que muitas promessas escritas e descritas na Bíblia estão condicionadas à obediência e à confiança no Senhor. Vamos ao nosso tema, promessas contidas no Salmo 91. O nosso texto base está no livro de Salmo, o versículo 1 ao versículo 16. Muitas pessoas gostam do Salmo 91 devido às promessas que contém nesse salmo, porque ele estimula as pessoas a se sentirem seguras e a confiarem no Senhor. A autoria do Salmo 91 é desconhecida, embora alguns estudiosos da Bíblia atribuem a autoria a Moisés, mas nós não podemos confirmar. Então, o Salmo 91 é de autoria desconhecida e ele nos mostra quem é o nosso Deus. O nosso Deus, a gente vai ver que logo no primeiro versículo, ele é descrito como o Altíssimo. Salmo 91, verso 1, a primeira parte diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo. Altíssimo é supremo, revela majestade e glória, revela superioridade aos outros deuses, superioridade a todo ser. Nosso Deus também é descrito no versículo 1 como todo-poderoso. O Salmo 91, verso 1, a parte B diz: e descansa à sombra do Todo-Poderoso, o nosso El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder, para ele não há impossível. Mas também no Salmo 91 nós vemos que o Senhor, ele é refúgio. Refúgio é lugar para onde se foge para escapar a um perigo, que serve de amparo e proteção. Realmente o nosso Deus é nosso refúgio, ele serve de amparo, ele é a nossa proteção, ele também é a nossa fortaleza, que é o esconderijo, o lugar forte, o lugar protegido, que é um lugar usado para proteger. Sabe por quê? Porque ele é todo poderoso, porque ele é poder, porque ele é força. Salmo 91, verso 2, a parte inicial fala sobre o Eterno, declara: ele é meu refúgio e minha fortaleza. Davi, ele tinha o Senhor além de refúgio e fortaleza como a sua torre forte. Ele tinha no Senhor como seu seguro, seu lugar seguro, seu lugar firme, que nós possamos, assim como Davi, termos a segurança, termos a confiança de Davi, de estarmos refugiados no Senhor. E Davi, ele orou, ele pediu proteção ao Senhor por diversas vezes. Vamos ver o Salmo 17, verso 8, que diz: protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Davi conhecia o Senhor que ele servia, Davi conhecia o Senhor das Escrituras. Ele sabia que Deus protegeu os israelitas e protegeu, como a pupila dos olhos dele. Deuteronômio capítulo 32, verso 10 diz: Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita
numa região onde viviam animais ferozes, achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o com uma pupila dos seus olhos. Olha o que o Senhor fez, o Senhor resgatou, o Senhor cuidou, o Senhor se aproximou, o Senhor protegeu, e não foi de qualquer maneira não, porque pupila dos olhos é algo muito sensível, é algo muito delicado, e o Senhor os protegeu com esse cuidado. Os coraitas, por exemplo, os descendentes de Corá ou de Coré, eles reconheciam quem era Deus. Vamos ver o Salmo 46, verso 1, que diz: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio bem presente na angústia. Eles sabiam que Deus estava com eles. E você tem essa convicção de que Deus está contigo, que Deus nos guarda, Deus nos abençoa, Deus nos protege? Que possamos ter essa convicção de Davi e dos descendentes de Coré, mas também Deus é o nosso escudo. Sabe o que é escudo? É arma de defesa que consiste em uma peça larga, geralmente de metal, mas também tinha de madeira. E esta peça era presa à mão ou ao braço e protegia o corpo do guerreiro contra as armas do inimigo. O escudo, ele serve para defender do ataque ou do perigo, mas também serve para proteger. Salmo 91, verso 4 diz assim: Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. A sua fidelidade, escudo e armadura. Ele, o Senhor, ele está conosco, ele vai à nossa frente, ele nos protege. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, ele está dentro de nós e ele é fiel às suas promessas, ele é verdadeiro, ele não mente, ele é imutável, ele não age com engano e ele não ilude as pessoas, não. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele mostra através do Salmo 91 algumas promessas dele para o homem. A primeira que a gente vê no versículo 1 é promessa de descanso. Por conhecer o Deus a quem servimos, nós podemos acalmar o nosso coração, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos descansar nele, sabendo que ele age a favor daqueles que nele esperam, sabendo que ele age a favor daqueles que nele confiam, e ele nos abençoa com proteção, com paz e com descanso. Vamos ver novamente Salmo 91, verso 1 na íntegra, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Muitas pessoas têm dificuldade de descansar. Sabe por quê? Porque eles não entenderam ainda que tudo está no controle do nosso Deus. E olha, nada está no controle do homem. Então nós precisamos entender que servimos um Deus soberano, um Deus poderoso, e precisamos aprender a entregar a Ele tudo aquilo que nos aflige e descansarmos na paz que Ele nos manda. Segunda promessa que encontramos é promessa de livramento. Primeiro a gente vai ver livramento das armadilhas do maligno. Salmo 91, verso 3 diz: Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Tem outra versão que diz que Ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Realmente, o Senhor tem poder para nos livrar das armadilhas do inimigo, e Ele pode nos livrar das pestes, sim, porque para Ele não há impossível. Mas também nós vamos ver no versículo 5 e 6 que o Senhor nos livra do terror da noite, mas também do terror do dia. Salmo 91, verso 5 e verso 6, que diz: Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio, olha que palavra, que devasta ao meio-dia. Nós precisamos
confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Não precisamos ter medo do inimigo, mas nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu não preciso temer as tramóias dos inimigos. Eu não preciso temer o que está ocorrendo durante a escuridão de ataques noturnos e nem de ataques diurnos. Eu não preciso temer os ataques do maligno. Sabe por quê? Porque o maligno não tem poder na nossa vida, mas o Senhor tem. O Senhor, Ele está conosco, e o maligno só pode tocar nos servos de Deus se Deus permitir. Outra promessa de Deus de livramento é que será livre, será protegido pelo próprio Deus. Salmo 91, verso 14 diz: porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Há poder no nome do nosso Deus, há poder no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nos resgatou das trevas e nos colocou em sua maravilhosa luz. O Senhor resgatou através de um preço muito alto, foi preço de sangue, do sangue precioso do nosso Jesus, e tudo está sujeito a Ele. Deus deu ao Senhor Jesus um nome que é sobre todo nome, um nome poderoso. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, o verso 9 e o verso 10, que diz: por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é glorioso, o nome de Jesus é sobre todo o nome. E Davi, ele nos ensina que quem conhece o nome do Senhor confia nele. Salmo número 9, verso 10, que diz: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Que possamos confiar no nome do Senhor, que possamos servir ao Senhor, sabendo que Deus está conosco. A terceira promessa é promessa de proteção. Salmo 91, verso 4 diz: Ele te cobre com suas plumas, e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Ele nos cobre com as suas penas, com as suas plumas, quando nós buscamos nele refúgio, quando nós nos colocamos debaixo das asas dele, aí estaremos seguros. Ou seja, é nele que nós estaremos seguros, porque nós sabemos que ele pode nos proteger como as grandes aves protegem seus filhotes. Olha que versículo lindo, Isaías capítulo 31, verso 5. Como as grandes aves dão proteção aos seus filhotes com suas asas, e a Yahvé dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a guardará e a livrará. Ele passará sobre ela, velando por ela, e a salvará. É bem interessante quando nós vemos a comparação do cuidado de Deus com o das aves, e a Bíblia ela nos ensina que as aves, elas defendem os seus filhotes com as suas asas, e o nosso Senhor, ele nos defende, ele cuida de nós e ele nos protege. A quarta promessa, também promessa de proteção através dos anjos, dos agentes angelicais. Salmo 91, verso 11 diz: porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. É muito bom a gente saber que Deus usa os anjos para nos proteger, para nos guardar, nos ajudar
assim como Davi também fala sobre isso no Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta e os livra, ou seja, os anjos do Senhor estão a serviço do Senhor em nosso benefício. Eles são poderosos e eles obedecem à voz de Deus. A quinta promessa é a promessa de sermos ouvidos e de termos resposta da nossa oração. Salmo 91, verso 15, a parte inicial diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Nosso Senhor nos ouve porque Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, misericordioso. Ele nos dá atenção quando nós oramos, assim como o profeta Jeremias nos ensina no capítulo 33, verso 3, quando ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor, Ele nos ouve. Louvado seja o nosso Deus. A sexta promessa é a promessa de termos a presença do Senhor conosco. Por exemplo, quando o Salmo fala nas tribulações. Salmo 91, verso 15, a parte B, que diz: estarei sempre com Ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Mas nós sabemos que a Bíblia fala que o Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Tem pessoas que na hora das dificuldades, das tribulações, eles rejeitam o Senhor, eles se afastam do Senhor, mas o Senhor está conosco nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, nos momentos de tristeza. É muito bom nós nos achegarmos ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Isaías fala sobre isso. Isaías capítulo 41, verso 10. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Não te preocupes, porque o Senhor está contigo e o Senhor cuida, o Senhor vela, o Senhor protege. E sabe qual é a sétima promessa? Que o Senhor, Ele também nos honra. Salmo 91, verso 15, a parte C, que diz: eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. O nosso Jesus nos resgatou, o nosso Jesus, Ele nos trouxe de volta a comunhão com o nosso Deus, e o nosso Jesus nos ensina que Deus, Ele honra os seus servos. Vamos ver João capítulo 12, o verso 26, que diz: se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Nós temos a presença do Senhor conosco e o Senhor, é Ele quem nos honra. A oitava promessa, sabe qual é? É de longevidade de vida. Salmo 91, verso 16, a parte A, que diz: eu o contemplarei com vida longa. Nós temos a promessa de vida eterna com Cristo, aqueles que estão em Cristo. Mas também o Senhor pode conceder a longevidade, muitos dias de vida. Nós vemos que o rei Ezequias, quando ele adoeceu e o profeta Isaías foi falar para ele colocar a casa em ordem, porque ele iria morrer e não viveria, qual foi a atitude dele? Ele orou, ele buscou, ele clamou ao Senhor, ele trouxe à memória do Senhor tudo o que ele tinha feito, e o Senhor o ouviu, e o Senhor acrescentou a ele 15 anos de vida. A nona promessa é a promessa de conhecermos a salvação do Senhor. Salmo 91, verso 16, a parte final, que diz: e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Deus, Ele nos revelou a salvação através de Jesus Cristo. Deus, Ele nos oferece a salvação através de Jesus Cristo. Ele nos faz conhecer a salvação através de Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo, Ele pode nos unir a Deus. Somente Jesus Cristo é o caminho que conduz a Deus. Somente Jesus Cristo, que é a palavra viva, Ele é a verdade e Ele é a vida.
Asaf, ele nos ensina que o Senhor, ele revela a salvação. Salmo 50, verso 23 diz: quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício? Quem oferece ao Senhor a sincera gratidão como sacrifício, honra o Senhor com isso. E o Senhor, porque fala, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Sabemos que a salvação é somente através de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e que não existe outro caminho. Essas promessas que nós vimos no Salmo 91 tem endereço certo. Sabe qual é o endereço? São aquelas pessoas que vivem no Senhor, que dependem do Senhor e são guiados pelo Senhor. Vamos novamente, Salmo 91, verso 1, que diz: aquele que vive, aquele que habita, aquele que mora no Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Nós podemos e nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo habita em nós e através da presença dele em nós, porque somos a habitação dele, nós podemos descansar, nós podemos desfrutar da proteção do Senhor. E de quem é o endereço certo? É daqueles que, além de habitar, de confiar, de depender do Senhor, são aqueles que confiam no Senhor. Salmo 91, verso 2, a parte final diz assim: o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Falar que confiamos é fácil, não é? Mas é difícil nós demonstrarmos ao Senhor no momento das nossas aflições, das nossas necessidades, que realmente nós confiamos no Senhor, assim como fez Davi, porque o fato de confiarmos no Senhor nos leva a descansarmos, nos leva a desfrutarmos da proteção do nosso Deus. Eu vou concluir. Você quer desfrutar das promessas do Senhor que estão descritas no Salmo 91? Então, se você quer desfrutar das bênçãos da proteção do Senhor, seja você a habitação do Senhor e obedeça a palavra dele. João capítulo 14, verso 23 diz: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós, olha que interessante, viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Que maravilhoso, porque quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador único e suficiente, o Espírito do Deus Altíssimo vem habitar em nós, vem fazer morada em nós, e nós nos apegamos a Ele, e nós fazemos dele a nossa habitação verdadeira, e assim nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido novamente para que você se inscreva e que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.